Salve meus leões, salve minhas leoas, Flávio Leão na área para mais uma leitura comentada do livro Um Curso em Milagres. Comigo, leitura comentada do livro de exercícios e com Luciana, a leitura comentada do livro texto. Hoje, o nosso 30 passos caminhados aí em direção às 365 lições. Amanhã a gente encerra o mês de janeiro e olha só quanto progresso nós já tivemos até aqui. Esse um mês de avanço, né? Já são mais de 45 inscritos aqui no canal, então estou muito feliz, como eu disse no vídeo anterior, muito honrado de estar aqui com vocês e estar entregando o nosso melhor para que a gente possa desbloquear o nosso mental, a nossa forma de pensar. E eu trago aqui a minha visão de primeira vez fazendo a leitura desse livro aqui, Um Curso em Milagres, tanto a leitura do livro texto quanto a leitura do livro de exercícios. E é interessante que esse livro, né, para você que não conhece, ele traz ferramentas que ajudam a gente a entender um pouco melhor sobre os nossos pensamentos e nos conectarmos com o nosso espírito, com o que há de mais divino, o que há de melhor, que é essa conexão, essa sabedoria do nosso Criador. E sempre tem desafios, né, nessas lições. Eu às vezes me pergunto, por que eu estou fazendo esse projeto? Qual o sentido? Será que vai tá sendo bom para mim? Será que eu estou aprendendo? Eu posso te falar por mim, está sendo transformador. Tem dias que é mais carregado, mas isso é normal. Você acha que você não vai enfrentar desafio em tudo que você for fazer? Principalmente se colocando no ponto de aprendiz? Então eu tenho que buscar entender, ter humildade para reconhecer os momentos como eu erro. Inclusive, né, eu tenho que gravar aqui, eu vou gravar um vídeo aqui para trazer um comentário de uma lição, que foi a lição 27, que foi uma lição aqui que eu trouxe uma dinâmica um pouco diferente, mas é coisa do ego. Porque às vezes eu tenho coisas ainda que eu tenho um entendimento que talvez em algum momento não vai ser a proposta da lição. Porque, obviamente, eu não estou acostumado com esse universo, da mesma forma que você que está chegando por aqui também possa não estar. Mas errar tá tudo bem, não tem nada demais. A gente está aqui como aprendiz e é isso. Não vou acertar de primeira, talvez não acerte de segunda, mas ou acerte também. Mas é a nuance. Isso aí vai tudo depender da sua mentalidade, da energia que você entrega, de como você está fazendo as lições, se está fazendo ou se não está. Enfim, são mistérios que a gente está desvendando aí sobre a nossa mentalidade. Mas antes da gente começar aí para a nossa lição de hoje, quero pedir a sua ajuda se você não é inscrito no nosso canal e tem gostado desse conteúdo, né? Gostou desses termos que a gente está falando. Eu peço a sua ajuda, se inscreve aí no canal, curte nosso vídeo, já compartilha com aquela pessoa que também você vê que faz sentido ela estar aqui com a gente, batendo esse papo e aprendendo sobre esse tema aí, que é o livro Um Curso em Milagres, que é um estudo muito interessante. Conta também aqui, né, os seus desafios, são poucos seguidores ainda, o pessoal fica meio assim, tímido, meio aperreado de estar falando aí, trazendo seus comentários, mas toda evolução aqui sempre é muito bem-vinda e eu me exponho aqui para vocês com a maior humildade do mundo, para também dizer que eu estou aprendendo e vou ser um eterno aprendiz. Isso faz parte do nosso processo de evolução de mentalidade, nos libertarmos dessa crença de que a gente sabe tudo. Quem sabe tudo é só ali, ó, o Criador. Quando eu conecto nessa energia, aí sim eu posso falar que ali é a verdade na sua pura essência. Mas para me conectar lá, né, existe um nível de maturidade muito grande que eu tenho que ter mental, e é isso que a gente está buscando aqui. Vou colocar aqui na tela para vocês o tema da nossa lição de hoje, que é na sequência que a gente está trazendo o título, que é Deus está em tudo o que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Na lição de ontem, né, a gente trouxe uma abordagem que Deus está em tudo o que eu vejo. Então, enquanto a gente parou para respirar, para olhar, e agora, né, ele está trazendo uma conclusão. Vocês podem sempre ver que sempre tem uma ou duas ou três lições que, quando elas vêm numa sequência, elas se encaixam e começam a fazer muito mais sentido. Por isso que eu falei para vocês que eu quero trazer, né, sobre a lição 27, porque eu trouxe uma conexão que talvez foi uma conexão um pouco diferente, porque às vezes quando a gente vê a lição seguinte, a gente tem uma compreensão melhor. E é isso, sem culpa, sem peso na consciência, porque isso aqui é um aprendizado, viu, gente? Então,
Vamos lá que depois o vídeo vai ser um outro tema completo para a gente não perder o foco da lição de hoje aqui. Então vamos lá. Parágrafo número 1. A ideia para o dia de hoje é o trampolim para a visão. A partir dessa ideia, o mundo se abrirá diante de ti e tu o contemplarás e verás o que nunca viste antes. E o que vias antes não será nem mesmo vagamente visível para ti. Parágrafo número 2. Hoje estamos tentando usar um novo tipo de projeção. Não estamos tentando livrar-nos do que não gostamos por vê-lo do lado de fora. Em vez disso, estamos tentando ver no mundo o que está em nossas mentes e o que queremos reconhecer lá está. Assim, estamos tentando unir-nos ao que vemos, ao invés de mantê-lo à parte de nós. Essa é a diferença fundamental entre a visão e o modo como tu vês. Aqui, o que eu percebo, né? Eu até já mencionei isso aqui em outros momentos, das percepções que nós temos com relação a como vemos o mundo, a como entendemos as situações. Nem sempre a percepção que eu tenho de determinada coisa é a percepção real dela, porque a gente entende, né? Começou a entender que eu tenho que ver o propósito, deixar que as coisas me mostrem o propósito delas no universo, e não meramente eu criar a minha percepção. Que a gente deu o exemplo, uma mesa tem um propósito X, uma cadeira tem um propósito Y. Então aqui a gente começa a ter uma compreensão melhor de como de fato a nossa visão, como a gente compreende, e ela devolve, né, essa percepção para nós. Então a gente começa a ter um entendimento, mais clareza. Parágrafo número 3. A ideia de hoje deve ser aplicada com a maior frequência possível durante o dia. Quando tiveres um momento, repete-a lentamente para ti mesmo, olhando à tua volta e tentando reconhecer que a ideia se aplica a tudo o que de fato vês agora, ou poderias ver agora, se estivesse dentro do âmbito da tua vista. Parágrafo número 4. A visão real não está limitada a conceitos tais como perto e longe. Para ajudar-te a começar a acostumar-te com essa ideia, ao aplicar a ideia de hoje, tenta pensar em coisas que estejam além do teu âmbito de visão do momento, assim como naquelas que realmente podes ver. Parágrafo número 5. A visão real não só é ilimitada pelo espaço e pela distância, como também independe totalmente dos olhos do corpo. A mente é sua única fonte. Um recurso para ajudar-te a acostumar-te a essa ideia é dedicar vários períodos de prática à aplicação dessa ideia de hoje com os olhos fechados, usando qualquer sujeitos que venham à tua mente olhando para dentro, ao invés de olhar para fora. A ideia de hoje se aplica igualmente a ambos. Fim. Então, o que é a ideia aqui, né? Vou tirar aqui, deixa eu só tirar aqui para vocês da lição de hoje. Olha só que interessante essa ideia que ele traz aqui para nós. É o seguinte, o que ele quer dizer aqui? Quando eu estou usando os meus olhos físicos aqui para enxergar as coisas que estão no meu ambiente, estão ao meu redor, eu estou limitando a minha visão somente a ver isso aqui realmente que está no meu redor. Só que essa não é a minha visão real. A minha visão real é que está dentro da minha mente, dentro dos meus pensamentos. Por que a gente sempre ouve, né? Quem está estudando sobre desenvolvimento pessoal, a gente tem sempre essa ideia de feche seus olhos, projete o que você está visualizando agora na sua mente. Visualiza o que você quer no seu relacionamento, o que você quer no seu trabalho, o que você quer na sua vida pessoal, as suas realizações, suas conquistas. Então você começa a ver assim, ó, com os olhos fechados. Você começa a se inspirar, você começa a ter um pensamento completamente diferente. Não é que você uma visão completamente diferente, porque você está vendo de verdade o que está dentro de você. Então essa visualização com os olhos fechados é muito além do nosso alcance, do que nossa vista pode ver. Então, por isso que ele traz essa ideia da gente tentar enxergar o que está dentro. Quando a gente começa a exercitar isso, a gente começa a enxergar uma situação totalmente diferente. Então, eu começo a me visualizar
quando eu falo na questão do propósito, né, que a gente pode fazer uma conexão com a lição passada, se Deus está em tudo, ele está em tudo que eu penso, então ele está dentro da minha mente, que inclusive é o tema da lição de hoje, pois ele está, Deus está em tudo que eu vejo, pois Deus está em minha mente. Então quando eu fecho os olhos eu imagino, e eu trago isso para a realidade, eu entendo mais ainda que Deus está muito mais dentro da minha mente. Eu vou dar um exemplo claro para vocês de uma analogia que até a Luciana fez comigo, eu achei muito interessante, eu trouxe. Eu quero compartilhar ela com vocês. Jesus, quando estava na terra, né, ele saiu, foi batizado no Jordão, ele foi para o deserto e lá ele passou, né, naquele período de meditação, sem comer, sem beber. Então ele estava se conectando no seu mais profundo, na mais pura verdade, que era a verdade do Criador, do Deus Pai. E quando ele saiu de lá, ele teve essa voz, que ele não tinha como ele também expelir ela, bloquear. Você tem como se adormecer ela por um período, mas você não tem como bloquear, que é a sua voz do ego. Que é a voz que a gente fala que é a voz do capetinha, né? Que é a voz que leva a gente a pensamentos ruins. E lá ele chegou e estava à beira de um precipício e ele ouviu essa voz do ego falando: pô, se você é Jesus mesmo, se você é tão poderoso assim, por que você não pula desse precipício aí para ver se você não vai morrer? E ele, de uma certa forma, ele chegou a pensar isso, mas ele trouxe isso de uma forma que ele estava duvidando de que ele realmente era capaz de pular dali, de andar ali sobre aquela situação. Mas eu faço até uma comparação para complementar o raciocínio dela, que a Luciana trouxe, com o fato dele ter caminhado sobre as águas. Porque em momento nenhum, quando ele olhou para dentro dele e estava conectado com a pura verdade de que aquilo não era um teste, uma prova para o corpo físico dele, uma limitação, ele conseguiu realizar. E no entanto que os milagres, será que os milagres são inexistentes? Quando a pessoa se cura porque ela realmente acredita no poder da cura através da mente dela, ela não visualiza mais de olhos fechados, ela não consegue visualizar mais a doença dentro dela. Acontece da doença desaparecer, o médico fala, não sei como que aconteceu, foi um milagre. A ciência está cheia disso hoje, mas para você chegar num nível de entendimento e ter esse entendimento, tem que ser algo muito forte, algo muito profundo. E quando Jesus pensou na ideia do precipício, ele falou, não vou pular que tô no corpo físico, se eu pular, obviamente eu vou morrer. Então ele, por um momento, ele viu que aquilo era uma armadilha do ego dele. Então a ideia é essa, né? A gente ter a visão real que ele fala aqui no último parágrafo, né? No parágrafo 5, hoje com os olhos fechados, usando quaisquer sujeitos que vêm atualmente olhando para dentro, ao invés para fora. Então tá muito mais em eu olhar para dentro para entender o que está acontecendo do que eu ficar visualizando só o externo que o meu olho alcança. Então essa projeção de me limitar ao que eu posso, o que eu não posso, está diretamente ligada a essas questões de você duvidar realmente da força do Criador, da energia que ele tem dentro de você, que Deus está na sua mente, Deus está em tudo. A gente não viu ontem que Deus não está em tudo? Ele não tá aqui agora, quando a gente está falando, ele não está nos meus pensamentos, ele está aqui nesse mouse, Deus está aqui nesse telefone. Opa, quase que quebra, hein? Mas tá aqui ele. Então Deus está em tudo. Então a gente tem, olha que interpretação que a gente tem que fazer, né? Abordagem, olhar para dentro. Então esse é o passo, meus leões, minhas leoas. Essa lição de hoje aqui vai ser uma lição muito gostosa de praticar, tenho certeza. Assim como foi as outras duas, né? A 28 e a 29. E depois eu vou trazer um vídeo aqui com os meus comentários da lição 27. Não esquecerei. Fechou, meus leões, minhas leoas? Mas antes da gente finalizar por hoje, gostaria de pedir sua ajuda aí mais uma vez. Se você não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreve, compartilha aí essa mensagem chegar em outras pessoas para que a gente possa estar abençoando a vida de outras pessoas. E eu estou entregue aqui de coração e eu quero ser usado como instrumento para poder ajudar a vida de outras pessoas
E eu tenho certeza que, como aprendiz também, eu estou compartilhando os desafios que nós temos aí no dia a dia com você. E se fizer mais sentido ainda, deixa seu comentário, conta para nós aqui qual que está sendo o seu maior desafio, como você tem visto as lições, se você tem interpretado aí, para a gente poder estar se ajudando nessa caminhada, né? Conectando numa mente só, nessa unicidade. Fechou, meus leões e minhas leoas? Tamo junto até depois do fim e até a próxima lição.